Professor é uma agenda mais invisível do que outras políticas educacionais. Quando a gente fala, e aqui foi muito bem dito, né, olha, a gente precisa expandir o tempo integral, a gente precisa garantir que toda criança esteja alfabetizada, a gente precisa ter um novo ensino médio, a gente tem tantas coisas para fazer no Brasil, só que o tamanho desse projeto de educação nosso, ele pode ser pequenininho, ele pode ser razoável, ele pode ser muito grandão, vai depender do professor. O quanto que a gente quer realmente dar passos concretos para melhorar a profissão, que não é uma profissão de abnegados, professores que dão corpo e alma, aquele professor herói que muitas vezes aparece na televisão. Não é esse o professor que a gente quer um profissional que dê conta de uma profissão extremamente complexa, que, na maioria das vezes, as pessoas acham que não precisa de tanta formação assim. Não é à toa que a gente tem o EAD, né? Já foi tão dito aqui. Então, eu queria trazer aqui dois pensamentos, duas ideias para, enfim, a gente sair daqui melhores e dando passos concretos para a gente garantir isso aqui, valorização dos professores, melhorar a profissão docente, entendendo que esse tamanho da educação que a gente vai ter vai depender do professor. É ele que vai dar a dimensão do que a gente vai ter em termos de educação. Então, tem uma dimensão que é uma dimensão simbólica, que é muito importante. A Maia falou disso aqui. Tem uma dimensão simbólica e tem uma dimensão muito concreta. E aqui eu vou realmente dar um zoom, porque a gente não está falando aqui de fazer uma defesa de uma hashtag. A gente está falando aqui de fazer uma defesa de uma agenda de mudanças concretas em políticas públicas para melhorar a profissão docente. Então, a gente precisa sair desse lugar de falar precisamos valorizar o professor e a gente precisa entrar numa luta por uma agenda. Então, por isso que é muito importante, professora Socorro Boretti, tá? Botar todo mundo que é da bancada da frente da educação, essa agenda que está ali para ser assinada por todos nós. Porque é uma agenda, não dá para a gente só simplesmente ficar felizes com frases prontas. O professor não aguenta mais isso. Ninguém aguenta mais. Atos de valorização do professor é o que mais tem. Isso aqui é muito difícil a gente dar passos concretos. E aqui eu vou dar um zoom, porque muito foi dito sobre essa agenda sistêmica para a profissão docente. Atratividade, formação inicial, formação continuada, condições de trabalho, carreira, salário, respeito. Então, a gente tem aqui uma agenda sistêmica para o professor. Eu vou dar um zoom, eu não posso deixar de dar esse zoom, porque eu tenho, assim, no Todos pela Educação, nós todos temos feito, assim, uma batalha muito forte para enfrentar uma situação que é o que a gente tem chamado de farra do EAD na formação inicial dos professores. A gente precisa tirar esse bode da sala. E vamos falar sério, tem uma dimensão que é simbólica. Quando a gente tem assim, 81% dos ingressantes nos cursos de formação de professores, os ingressantes, ingressaram em cursos 100% EAD. O problema não é o EAD. Ter ali a participação da tecnologia. Gente, isso aqui é uma tendência irreversível. É óbvio que a gente vai ter componentes digitais, que a gente vai ter a participação do remoto, do EAD, mas 100% EAD, com aulas que são assíncronas, que são PDFs que são enviados por WhatsApp, em cursos absolutamente precarizados, isso é simbólico. Sabe o que a gente está dizendo para os estudantes do ensino médio que não valorizam, Mariana? A gente está dizendo o seguinte, qualquer coisa serve. Pode dar o EAD para esse professor. A profissão não é tão complexa assim. Tudo bem ele fazer um curso EAD que ele dá conta. E não é assim. Então, eu queria fazer um convite aqui. Então, vamos dar um passo concreto para melhorar e realmente, simbolicamente, dizer para o professor é o principal profissional desse país. Então, a gente não tolera essa participação do EAD, desse tipo de EAD, na formação inicial dos professores. Se a gente não tolera para médicos, advogados, engenheiros, outras profissões, gente, pelo amor de Deus, a gente não pode admitir isso para professores. Então, tem essa dimensão simbólica. E tem uma dimensão muito concreta que a gente também precisa fazer um combinado. Que é o seguinte, aí a gente escuta assim, poxa, mas é que é a porta de entrada para muitos jovens que não conseguem pagar um outro curso, que custa mais caro, que muitas vezes não conseguem entrar no outro curso. Então, vamos falar aqui, papo sério, custa formar professores. Por que então, aquilo que mais vale a pena, a gente já viu tudo aqui,
Talvez a política que mais vale a pena a gente colocar mais recursos, realmente investir, seja professor. Então, por que não tem um FIES específico para a formação de professores? Por que o professor não tem um apoio para poder ver esse futuro professor, esse menino, menina que vai ingressar nos cursos, né, nas licenciaturas, inclusive na pedagogia? Tempo integral é para ele, é um tempo integral, antes até de chegar no aluno, tem que ser na formação dos professores. Tem que ter estágio ali durante, tem que ter articulação da prática com a teoria. Isso custa. Isso talvez seja a política que a gente pode ter aqui, sair daqui com pactos. Olha, tem muita coisa para a gente investir na educação, mas vamos começar pelo lado certo, pelo primeiro passo mais certo, que é aquele que mais vai frutificar nas outras políticas, que é investir na formação dos professores. Então, investir para que eles fiquem o dia inteiro, que eles tenham um bom currículo, que eles façam esse estágio, que eles possam trocar, que tenha olho no olho, que não seja esse AD, que esse AD que está acontecendo hoje no país. Então, esse é o concreto que eu queria que a gente saísse daqui, comprometidos, que, olha, muito se fala em investir na educação, tem que investir mesmo mais na educação, sem dúvida nenhuma. Mas se a gente sempre ficar falando que tem que investir mais na educação, fica muito no genérico. Então, vamos falar diferente, vamos falar algo bem concreto. A gente precisa investir mais nos professores, na formação inicial desses professores, com políticas públicas específicas para o principal profissional desse país. Então, eu queria muito sair dando esses dois recados, que tem um simbólico muito forte e tem um concreto que a gente precisa enfrentar. Então, eu queria agradecer demais à Frente Parlamentar Mista da Educação, toda a liderança que a professora Socorro Goretti tem feito à frente disso. A gente precisa de parlamentares que vão lá e façam acontecer. A liderança da Tabata, a liderança de cada um de vocês.